O Senhor é o grande rei de toda a terra. Salmo 46. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Reconhecer Deus como o rei de toda a terra é saber que tudo é de Deus e volta para Deus. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que fazer a nossa parte. Nós certamente temos muito a fazer, a contribuir para a vida neste mundo. As coisas não estão aqui simplesmente por estarem. É possível, sim, a partir da nossa vivência em Cristo, interferir de forma efetiva e positiva na história da onde nós vivemos e dos lugares ao qual nós podemos influenciar. E a primeira leitura de hoje, em Atos 18, do versículo 23 ao 28, mostra muito sobre isso. Paulo permaneceu algum tempo em Antioquia, ele chegou depois em Éfeso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente, versado nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor e com muito entusiasmo falava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Então vejamos bem, Paulo certamente influenciou Apolo. E o interessante, o que chama atenção nessa leitura, é a forma como a comunidade, né, essa igreja primitiva, apoiando-se e ajudando-se mutuamente na sua fé. E se na leitura menciona que Apolo é um homem muito talentoso, mas não totalmente formado na fé. O casal Priscila e Áquila interessou-se muito por ele e deu-lhe mais instruções na fé, compartilhando com ele sua compreensão mais profunda da fé. E o que é importante? Ele foi, ele se interessou, ele buscou a fé, ele fez a diferença. E quantas vezes nós podemos fazer a diferença em nossas vidas? Por mais que sejam coisas simples, pequenas, que elas sejam verdadeiras, justas e que levem a mensagem do ressuscitado, que assim seja. Nós não precisamos fazer para aparecer, mas simplesmente vivenciar aquilo que o nosso Senhor deixou. A vivência. Da mesma forma que o nosso Senhor se encarna para mostrar em atitudes, é preciso que a nossa fé seja uma fé encarnada. E da mesma forma que o nosso Senhor ressuscita, saindo dos limites do corpo, dos limites do tempo, mostrando que a nossa ação, ela se expande além de limites. Não pode ficar restrita a interesses mesquinhos e egoístas. E por isso é preciso abranger a nossa forma de entender a fé. E no Evangelho de hoje, em João 16, do versículo 23 ao 28, naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes em mim, e eu vim da parte do Pai. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. E encontramos aqui a essência da fé cristã. Jesus vem do Pai e volta ao Pai e nos arrasta neste movimento de ascensão. Então devemos viver na confiança total em relação a Jesus, a quem expressamos nossas necessidades e súplicas. O que vocês pedirem a meu Pai em meu nome, ele vai lhes dar.
Algumas pessoas gostam de retirar dessas palavras de Jesus como se ele fosse inferior ao Pai. Mas vejamos bem, aqui nós temos uma subordinação de Cristo ao Pai, que referem-se à condição de Cristo durante a encarnação, e não à sua natureza divina como constatado com o Pai. Em Filipenses 2, do versículo 5 ao 11, Paulo declara que antes da encarnação, Cristo possuía a mesma forma de Deus e era igual a Deus, que durante a encarnação ele se esvaziou e se humilhou. Cristo destacou várias vezes durante seu ministério terrestre sua posição de igualdade com o Pai. De acordo com a compreensão oriental, ao Cristo afirmar que Deus era seu próprio Pai, estava se fazendo igual a Deus, conforme João 5, do versículo 18. Cristo também disse: Eu e o Pai somos um. Em outra ocasião, ele chegou mesmo a reivindicar para si o título sagrado Eu sou, conforme está em João 8, do versículo 58. Durante sua encarnação, Cristo viveu como homem entre homens, deixando-nos um exemplo de perfeita dependência do Pai, conforme está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Nessa condição, ele não apenas declarou que o Pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, e que o Filho nada pode fazer de si mesmo, João 5, versículo 19, mas também pôs-se de joelhos e orou ao Pai, Lucas 22, versículo 41 ao 42. Aqui ele mostra o caminho da oração, ele mostra o caminho da obediência. Lembrem-se, não seja obediente esperando a bênção. A grande bênção da sua vida já é a obediência. E é isso certamente que o nosso Senhor nos ensina. E aí vem a questão. O que é pedir em nome de Jesus? É pedir segundo a nossa vontade ou por de fato em nome de Jesus? Nós conseguimos olhar para a vida de Jesus e ver o que ele viveu e a partir dessa vivência olharmos para Deus e pedir? Tente pedir algo em nome de Cristo e pondere. Isso soa como algo que posso e devo pedir a Deus? Se não, por quê? E se Deus disser não? Outra pergunta a fazer é se estou pedindo que Deus seja glorificado ou que eu seja glorificado. Uma oração que começa com se e o não pode ser uma oração perigosa e manipuladora. Olha, se eu não tiver isso na minha vida, ou se não for o bom o suficiente, e se alguém da família morrer de uma certa doença, nós colocamos em si. Ficamos nesse questionamento, colocando que, para a oração funcionar, Deus precisa de agir de acordo com as nossas vontades? Mas não é assim. E mediante muitas vezes os fracassos em nossa forma de orar, nos perguntamos: onde está a efetividade da nossa oração? Será que estamos pedindo adequadamente, pedindo verdadeiramente em nome de Jesus ou simplesmente em nome da vaidade? É preciso refletir e aprofundar nos nossos pedidos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.